Estável. Às vezes... Por que eu estou falando isso? Porque no caso parcialmente hiperbólico, as coisas não se comportam tão bem assim, como o Marcelo já começou a mostrar. Então, a gente primeiro vai supor que a gente tem uma decomposição dominada do tipo ES mais C. A gente não tem a parte instável. E a gente vai começar a analisar esse tipo de decomposição. Se a gente tiver um EC mais EU, a gente pode fazer a análise da variedade do que seria o conjunto instável. Mas o EC, a gente simplesmente não diz nada. Eu vou dar, depois que a gente terminar de ver a prova do teorema, vai ser um sketch longo da prova, tá? Eu vou fazer a maior parte da demonstração, vou passar por a maior parte dos resultados, mas eu não vou fazer absolutamente tudo, porque algumas coisas é igual que a gente já fez. Lembra muito, tá? Mas isso vai ficar claro conforme a gente for lidando com os problemas, ok? Bom, variedades instáveis e instáveis. Como eu falei, vamos olhar aqui. Vamos começar com F. Perdão, eu ia falar sobre como a demonstração é. A demonstração é uma transformada de gráfico mais chata. Ainda mais chata do que a anterior. Só que depende do ponto de vista, na realidade, porque algumas coisas são mais rápidas, uma vez que a gente já sabe como ela funciona, mas é simplesmente uma transformada de gráfico, de você olhar todos os pontos, todo mundo junto, e olhar o que acontece quando a gente olha pega o gráfico, transforma. Será que a gente consegue, será que a hora que eu pego um gráfico e puxo, ele ainda continua sendo um gráfico? Sim, igual o outro caso, que a gente perdeu um tempo fazendo. Então, essencialmente, a prova é uma transformada de gráfico mais um controle bom de um negócio. Porque a transformada de gráfico, realmente, ela mostra um teorema mais fraco, que é a existência de uns mergulhos, que são C1, não tem chance de ser C2 a princípio. E a gente usa esse teorema mais fraco para concluir o teorema de verdade. Entendeu? Então, mas antes, eu tenho que definir o que é o conjunto estável forte, porque é um pouco diferente da variedade estável de verdade. Ok? O contexto é um F, seja F. Tá. Eu não sei, tá por aí. Para R maior ou igual que 1. R maior ou igual que 1. E a gente olha lambda contida em M, um conjunto compacto invariante. De forma que lambda tem uma decomposição dominada do tipo ES mais EC, ok? Um pouco mais fraco. Não estou falando que tem parte instável. A princípio não preciso ter. E para evitar bobeiras, dimensão maior ou igual que 1, né? Para que ela tenha, que exista. Definição. Aqui a gente vai definir o que é o conjunto estável forte do lambda. Só que aqui tem um detalhe aqui, para epsilon maior do que 0. Suficientemente pequeno. A gente define o conjunto estável forte de x em lambda dado por, ele vai ser denotado por W SS de x
certo? Strong stable, ok? E a gente chama, esse conjunto vai ser o conjunto dos y em M, tal que, primeiro, a órbita, existe C maior do que zero, e para todo N maior ou igual que zero, temos que a distância, ou seja, a órbita do y acompanha a órbita do x, mas não de qualquer jeito. A gente vai pedir que isso daqui seja menor ou igual do que c e elevado a menos epsilon n. Isso daqui seria a dominação, certo? Mas o que vai acontecer aqui é que a gente pede que seja o mínimo de df restrito ao EC de x e 1. Onde, eu acho que o Marcelo definiu isso daqui, mas eu não lembro. Certo? Onde o mzinho, aqui é m disso. Onde m de f restrito, eu acho que eu quero fn aqui. Fn de EC de x é o mínimo de dfn EC em x v sobre v. Ou seja, aqui tem um mzinho, tá? Só para ficar claro. Ou seja, o que é a variedade estável forte do ponto? São os y's cuja órbita converge para o x mais rápido do que todas as contrações no espaço central. Certo? É o conjunto de órbitas de pontos cuja órbita converge para a órbita de x mais rápido do que todas as contrações do espaço central. Certo? É isso. É isso que é a variedade estável forte. Beleza? Ok. Se a gente tem que a decomposição do espaço tangente é do tipo EC mais EU, a variedade, o conjunto instável forte, escrito como W de x, é o conjunto estável forte de f-1. Certo? Observações. A princípio depende do epsilon, esse negócio, né? A gente escolhe para um epsilon suficientemente pequeno, vai ser o conjunto dado por isso daqui. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que esse negócio é invariante. Certo? Então, e a dependência de epsilon aqui? Bom, a dependência de epsilon a gente vai responder ao falar sobre a seguir. A próxima coisa que eu vou fazer, eu vou responder a seguir.
Certo? A gente tem essa invariância. Agora falta ver o que acontece com essa dependência sobre o epsilon, o que a gente pode dizer sobre essas coisas. E eu vou enunciar finalmente, finalmente não, né? Comecei a aula, falei uma lousa. Sim. Então vamos lá. Opa! Vamos enunciar o teorema e começar a pensar no que a gente quer fazer sobre ele. Primeiro, teorema da variedade estável. Do jeito que eu vou fazer aqui, é feita pelo Hirsch, Pirg e Schub, no livro deles, que é conhecido como HPS, Invariant Manifolds. Bom, então vamos enunciar com todas as hipóteses bonitinhas, seja F MM, de fiomorfismo de classe CR, R maior ou igual que 1, e lambda contida em M, um conjunto compacto invariante, tal que a decomposição do espaço estável, a decomposição do espaço tangente é em um espaço estável mais um espaço central, ok? E então, o ES uniformemente contrativo, porque é o espaço estável. Certo? E então, de novo, igual o teorema da variedade estável tem quando ele tem um monte de item, aqui vai ter um monte de item também. Para todo x em lambda, esse conjunto em lambda, esse conjunto estável forte é uma variedade, uma subvariedade CR mergulhada difeomorfa na Rn dimensão de ESX, ok? É uma variedade CR mergulhada de dimensão boa que é tangente ao espaço estável de X. Tangente ao ES de X. Ok? Né? Não, é injetivamente colocada dentro nesse sentido que eu quero dizer. Tá? A gente coloca de maneira injetora dentro da variedade. Deixa eu colocar CR injetora, sei lá, CR injetivamente colocada. Injetivamente colocada dentro. Eu quero dizer nesse sentido. Tá. Segundo ponto, eu vou responder aquela pergunta. Não depende do epsilon para epsilon suficientemente pequeno, certo? Uma consequência de como o teorema é feito. Ok? B.
a variedade estável forte não depende de epsilon, desde que epsilon seja suficientemente pequeno. Certo? C. O terceiro item fala a respeito Bom, se eu tenho dois pontos e eles têm suas variedades estáveis fortes, ou elas são iguais ou elas são disjuntas. É isso. Sejam x e y. Y aqui. Então, as variedades estáveis de cada um, estáveis fortes de cada um, coincidem ou são disjuntas, ok? E o terceiro, o último item, aliás, fala sobre continuidade da variedade estável forte. A gente olha o disco, blá, blá. Então, ok. Existe. Não. Todo eta maior do que zero, seja o disco centrado em eta, o disco estável centrado em eta, aliás, centrado em x e raio eta contido na variedade estável de x, ok? Ele depende continuamente na topologia CR de x e f. Tá? Por todo eta, o disco está aqui, ou seja, a gente, o disco centrado em x de raio eta contido na variedade estável forte depende continuamente de x e de f na topologia CR. Eu coloquei o nome aqui, mas eu não tinha dito o nome desse negócio até agora. A gente diz então que WSS de x é a variedade estável forte de x em lambda. Ok? Beleza? Ótimo. Observações, tem um monte. Tal qual fizemos quando a gente falou sobre o teorema da variedade estável, tem um monte de coisa que dava para perguntar, né? Uma coisa que a gente fazia na variedade estável é, bom, será que se eu fico tangente e se eu fico sempre tangente na vizinhança do cara, esse cara tem que estar na variedade estável? A gente consegue dizer isso afirmativamente se o lambda for todo M, caso contrário é difícil. O que a gente tem é que dependendo do lambda, se o lambda não for tudo, a gente tem que os WSS formam uma laminação do espaço. Se for tudo, é uma foliação conhecida como foliação estável forte, que tem duas notações. E é isso. Vamos começar a enunciar. Observações. Primeiro, se
lambda é igual a m. Então, bom, aqui a gente tem, o primeiro item fala sobre os caras que são tangente a ES. Agora a gente vai, igual eu falei, tem a recíproca desse negócio. Será que se eu for tangente ao ES em todo ponto, a gente tem que a variedade, o ponto tem que estar na variedade estável? Uma consequência é que se for tudo, se todo mundo tiver uma, tá, então WSS é tangente a OES em todo ponto. E a recíproca vale neste caso. Ou seja, se tivermos uma C1 subvariedade tangente ao ES em todo ponto, então ela deve estar contida na variedade estável forte, certo? Isso é recíproca. Segundo ponto, uma coisa interessante, que no caso hiperbólico a gente não leva muito em consideração, mas aqui passa a ser extremamente importante, é que o R não precisa ser inteiro. Certo? A segunda observação é a seguinte. R não precisa ou seja, a gente tem que temos que existem as parte inteira de R, existem todas as partes inteiras de R derivadas e a parte inteira de R ésima derivada é R menos parte inteira de R Roder. E é uma coisa que a gente não esquenta muito não, mas no caso de parcialmente hiperbólico, é uma coisa muito comum a gente se deparar com uma laminação e foliação estável forte que é só C1 mais epsilon Roder. O pessoal lida muito com isso. É uma coisa muito comum de acontecer. Ok? Terceiro item é justamente sobre esse nome que eu acabei de falar, que é foliação estável e laminação estável, que é o que acontece quando a gente olha para o conjunto de todas as variedades. Terceiro item, que, bom, temos que o conjunto dado por isso daqui forma uma laminação se a laminação conhecida como laminação estável forte, como laminação estável forte, denotada por bom, tem duas notações que você vai encontrar por aí. Ou um W caligráfico,
Ou isso daqui, no caso onde for uma foliação. Tá, deixa eu separar as duas, vai. É um W caligráfico aqui. Se toda variedade tiver o splitting parcialmente hiperbólico, a laminação é, de fato, uma foliação cujas folhas são CR, e a variação é, a princípio, só contínua. Variação é, a princípio, apenas contínua. Aqui, no caso de foliação, notação que você vai encontrar quase sempre é um F caligráfico aqui, S, ou SS. O segundo S tem autor que coloca, tem autor que não. O que é? Bom, isso segue do fato de que, a gente vai falar disso um pouco de novo, mais pra frente, mas isso segue do fato de as folhas serem todas disjuntas ou iguais. Por isso que você meio que lamina. Laminar precisa ver que todo mundo morre em alguma delas, tem um pouco mais de trabalho para fazer, folhear, aliás. Mas, essencialmente, o que você tem é que você pega um monte de ponto, arruma se for foliação, por exemplo, você tem uma negocinho definido assim, onde cada um deles é a variedade estável de cada um. E se for uma foliação, essa curva... laminação significa que você não tem em todos os pontos isso. Se for uma foliação, isso daqui está definido em todos os pontos. E o que eu quero dizer com cada folha CR, eu quero dizer que cada uma dessas curvinhas aqui, que são as variedades estáveis fortes, cada uma delas é CR, mas quando eu olho na direção transversal, é só contínua a variação. Não tem diferenciabilidade. Entendeu? Essa é a diferença entre isso e isso. Beleza? Tudo certo? 3 observações. Ótimo. Vamos começar a falar sobre demonstrações. Bom, primeira coisa é a seguinte, a demonstração desse negócio é grande. Eu vou passar o resto da aula de hoje para mostrar um teorema, que vai ser o teorema auxiliar, para mostrar o caso C1. Eu vou retomar a demonstração desse negócio na próxima aula, que é quando eu realmente vou demonstrar o teorema, caso C1, e depois eu passo para a diferenciabilidade superior. Exatamente trabalhoso igual o que acontece na variedade estável para ponto fixo, quando a gente vai fazer. E por que eu estou falando para ponto fixo, apesar de não ser para ponto fixo aqui? Porque a demonstração é muito parecida no ponto que a gente vai usar transformada de gráfico. Então, deixa eu escrever aqui. Prova. Bom, a prova é a seguinte. Uma pergunta, porque eu vou demorar para responder. O caso C1 é consequência de um teorema mais fraco. Fraco. Para a decomposição dominada apenas. E usa um negócio que chama família, esse nome é complicado porque eu não sei traduzir, plaque families, famílias de plaquês, famílias de chapa, família de alguma coisa, eu não sei. Placas, pode ser, mas fica meio estranho, não é? Composição... Mais ou menos, é uma mistura do Hirschfeld-Ginshub, mas a nota que eu estou olhando é a nota do Courvoisier com o Potry, que eles limparam.
apenas e constrói uma família de placas. Aqui vou colocar entre dúvida Plague Family. Eu não sei, placa, chapa, plaquê, não sei. Bom, então deixa eu enunciar esse teorema. Esse teorema é realmente mais fraco. Tá, teorema. Conhecido como Plague Families. Plague Families. Esse daqui é de novo, Hirsch, Pilgrim, Schub. Ok? Tá. Primeiro a gente vai pegar de novo um dífio de classe C1 agora. É tudo que a gente precisa. Tal que a gente vai pegar F. Opa. De MM. Morfismo. De classe C1. E lambda contida em M. Um compacto invariante com uma decomposição dominada dada por T lambda de M E mais F, com F dominando o E, beleza? Certo? Ok, decomposição dominada. Então, para todo x em lambda, a gente é capaz de construir um mergulho, certo? dE de x, tal que, mergulho C1, tal que, se eu pegar, tal que vai acontecer então, todo x em lambda existe um mergulho C1 aqui. Ué? O apagador sumiu. Existe um mergulho C1. Deixa eu colocar ali mesmo. Mergulho C1 que sai, bom, de x, que sai da bola de centro 0 e raio 1 contida aqui, tal que tem três propriedades. A primeira é tangência, que se eu pegar um vetor, o d de 0 vai no 0, e para todo mundo eu vou continuar a tangente, ao ES, ao E, perdão, aí não tem ES. A segunda, você tem uma continuidade na topologia C1 para cada um dos pontos, certo? Do mergulho. E a terceira, você tem uma espécie de invariância local, ou seja, eu consigo arrumar uma bola contida aqui dentro, algum raio menor, tal que se eu pegar o F disso daqui, nessa bola, eu caio na bola de centro, na imagem da bola de centro 0 e raio 1 da imagem. Ok? Ok, então vamos lá, tangência. São três propriedades. Três propriedades. A primeira, tangência. Temos que o dE
x do zero é o próprio x, certo? E temos que a imagem de DE é tangente a E de x. DE x é tangente de x a todo x. Opa! Certo? A gente tem a tangência desses caras, a gente tem continuidade, os mergulhos de x dependem continuamente na topologia C1 de x e lambda, ok? Se eu pegar o cara e mexer, vai depender continuamente do ponto que a gente está olhando. E o terceiro é uma espécie de invariância local, igual eu falei, que existe um raio menorzinho. Terceiro, invariância local, certo? Que existe um delta zero menor do que 1, tal que se eu pegar f de d e x da bola de centro zero e raio delta zero, 1, 2, 3, isso daqui está contido em dE, o f de x da bola de centro zero e raio 1. Bom, isso daqui é mais geral do que o teorema da verdade estável, que é a existência de foliação estável forte e tudo mais. E, bom, você pode ver, o DE, a princípio, é só C1. Se você colocar hipótese a mais de diferenciabilidade aqui, não importa quão grande seja, não tem chance assim, do DE ter diferenciabilidade nem C2. Então, ele é um primeiro passo para construir. Ele vai ser o cara que vai, no fundo, arrumar a variedade estável para a gente, mas não é ele exatamente. Tem que mexer um pouquinho ainda depois, certo? Porque não tem chance dele ser desse jeito o cara que faz tudo para nós. Ok? É quase ele, mas não é ele. Sinto que as dimensões, no caso, tipo, a bolha tem a mesma dimensão que... Não, é uma bola contida no E. Ah, não tem. Eu quero no E. Certo. Prova. Esse sim a gente vai dar uma ideia geral de como funciona. Para a tristeza geral da nação, transformado de gráfico. Para ser bem honesto, campos de cone. Tem algum tipo de unicidade ali ou Não tem unicidade. Boa pergunta. Não tem por que ter unicidade. Apesar dele, ele vai ser... Bom, como é que você constrói? Ponto fixo de um negócio. Ele vai ser único daquele jeito, mas não tem por que ser único. Transformado de gráfico mais cone.
A demonstração vai ser feita em 6 passos, apenas, desse teorema, tá? Lembre-se que isso não é demonstração do teorema da variedade estável, é um teorema mais fraco. Ok? Bom, qual é o primeiro passo? Se eu estou falando em transformada de gráfico, o que vocês imaginam que tem que fazer? Serão 6 passos. O primeiro passo é reduzir o problema. A gente está na variedade, o que a gente faz? A gente sobe, olha para a aplicação no espaço tangente, sobe pela inversa da exponencial, olha para a aplicação do espaço tangente, aproxima f pela derivada dela, usando aquelas técnicas de bump function que a gente faz quando a gente faz o teorema de Harshman-Grobman. Então você vai arrumar uma nova aplicação em cima, que sai de um espaço tangente no outro espaço tangente, e vai fazer conta lá em cima. É essa a redução, a primeira redução que você tem que fazer, usando o bump function. Certo? Então esse é o primeiro passo. Então vamos lá. 6 passos. Primeiro, mudar a dinâmica. Não, trocar o lugar onde tem a dinâmica. Trocar a dinâmica da variedade para a induzida no espaço tangente. Certo? Como que a gente fazia isso? Bom, a gente tem que a exponencial, temos que a exponencial é um dífio local então podemos olhar em uma vizinhança do ponto X. O que a gente tem? A gente tem então uma f de x que faz o quê? Sobe pela exponencial, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o ponto, aplicar a exponencial, aplicar f e subir. Ok? Então, o que é isso? Exponencial a menos 1, aplica a f, aplica a exponencial em f de x. A gente tem essa aplicação no em uma. Não, mas é que depende de como você olha a exponencial. A exponencial é sempre definida do espaço tangente para baixo. Então ele tomou o contrário, mas é sempre do espaço tangente para baixo, por isso. B contida T xm. Aí o que a gente faz? A gente pode estender essa aplicação para uma aplicação em todo o espaço tangente, de forma que fora de uma vizinhança de um certo raio ela é 0, certo? E perto da vizinhança ela é perto da derivada. Lembra? É o que a gente fez no primeiro lema de quando a gente foi provar o Harshman-Grobman. Vamos lá, vamos escrever isso. Deixa eu escrever e manter a notação. Tá, aqui, sai daqui de uma vizinhança para uma vizinhança. Deixa assim, tá. Isto pode ser visto como uma nova aplicação f chapéu x, que sai de txm em tf de xm, de forma que
a derivada da f fica identicamente, f chapéu, fica identicamente nula fora de uma bola de centro zero raio alfa, ok? E de forma que f chapéu x é C1 perto de df x nessa vizinhança. Isso daqui, deixa eu colocar aqui, lema 1 do Hartmann-Grobman. Quando a gente fez exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Beleza? Ok, ótimo. Agora, segundo passo, arrumar as funções que a gente vai aplicar a transformação de gráfico. Beleza? B. Fora sim, você consegue fazer como sendo 0, 0, 0, 0, 0. Nula. Ela é... É? Como é que você tem que... Você consegue expandir como sendo nada fora. Aí vai estar perto, vai ser nula fora. Compõe multiplica com uma bump function que dá valor positivo. Não, a gente faz exatamente assim. B. Gráficos de função Lipschitz. Vamos lá. Ok? Bom, então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai começar a usar as paradas que a gente fez na última aula, que foi quando a gente começou a falar de campos de Cone. Então, se a gente tem um split dominado, eu mostrei que esse split dominado, C somente C, tem um campo de Cone contínuo, cada um dos pontos contínuo para os lambda para o x dentro do lambda, ok? Tal que com F dominando o E, o campo contrai para frente na direção do F, ok? E contrai para trás na direção do E, com um cone dual, que seria o C estrela, ok? É isso que a gente mostrou. Quase. Então vamos lá. Temos que... A primeira coisa que a gente vai fazer é considerar esse campo de Cone. Temos que Txm ele é E de x mais F de x. Decomposição dominada. Assim, a gente considera os campos de Cone. Assim, existem campos de Cone C ao longo de F que contrai que é contraído, que contrai e C estrela, o cone, que seria o cone dual, ao longo de E que é contraído por F a menos 1. Beleza? A gente tem campos de Cone, eles variam bem, tem todas as coisas que a gente comentou na aula passada. Ok? Dito isso, a gente vai considerar C estrela de x, vai ser o campo no ponto x que a gente está olhando, esse negócio varia para todos os pontos. Então, tomemos C estrela x, o cone é em T de xm, ok? E temos
Da condição de você controlar ter a mesma derivada e estar muito perto, temos que C estrela x é contraído por F chapéu a menos 1 no ponto x. Ok? Tá. Da construçãozinha de cone que a gente faz. Então, considere o espaço L de x, que vai ser o espaço dos gráficos das funções psi, tal que psi de 0 é 0, igual a gente faz no teorema da variedade estável, bonitinho, e que... Por que a gente tem o campo de cone? Porque a gente relaxa. A gente pede que os vetores tangentes, se eu pegar o vetor diferença, se eu pegar dois pontos, se fizer a diferença entre 2 pontos, o vetorzinho está sempre dentro do cone. É isso. Certo? Então, a gente vai considerar o conjunto formado por U, psi de U. Aqui é a notação... Certo? E mais F. Isso daqui é o gráfico da psi, ok? Certo? Tal que psi é uma função que sai de E em F. F de x com psi de 0 igual a 0. E se eu pegar o vetorzinho dado por U menos U' psi de U menos psi de U', está em C estrela de x. Ou seja, eu estou dentro do cone. Sempre. Beleza? Maravilha. Primeira coisa é que é o seguinte. Eu vou olhar isso aqui, eu vou aplicar a F chapéu a menos 1 nesse cara, e eu gostaria que cada gráfico fosse a hora que eu voltasse num gráfico. Esse é o conteúdo de um lema, que é um lema que eu vou fazer depois, provavelmente na próxima aula. Vixe, eu não sei nem se eu vou chegar onde eu queria hoje. E que a demonstração é mais fácil do que aquele outro que a gente faz. Quando a gente fez a transformada de gráfico, a gente pegava f-1, pegava um gráfico, via que a hora que pegava f-1, que era a transformada de gráfico, que era só aplicar a função, eu ainda era um gráfico de uma função. É exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou falar como uma coisa certa, mas eu vou escrever entre parênteses que é um lema, só para deixar claro. Mas tudo que você usa, o que a gente usava lá? O que a gente usava lá é que a gente invertia o negócio e via que a hora que contraía, ainda caía numa isometria, isomorfismo linear. Lembra que tinha um esquema desse? Você pegava um isomorfismo linear, somava uma função Lipschitz, ainda virava era invertível, invertia de um lado, caía com uma coisa que era uma função em termos do primeiro, porque o primeiro era invertível. Lembra? É isso que a gente vai fazer. A ideia é exatamente igual, só que a gente só usa a contração do campo de cone. É a mesma coisa. A ideia é exatamente similar. Então eu vou colocar aqui a contração do campo de cones. Eu vou colocar aqui lema depois da prova. E similar ao do teorema da variedade estável para pontos, que lá a gente fazia o seguinte, a gente colocava um ls do psi aqui, lu do psi, a gente via que a gente conseguia inverter o primeiro, jogava o segundo para cá e virava uma coisa do tipo, aplicado no u, virava uma coisa no tipo u, vezes um fzão aqui, um L chapéu do psi do U. Era isso, que você conseguia transformar um gráfico num gráfico, quando a gente invertia. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Nos dá... Aqui, no caso, é um pouco mais fácil de fazer. Você é só fazer
conta de verdade, assim. A gente pega e consegue achar a inversa bonitinha. Similar isso daí. Nos dá que a imagem por f chapéu, a mesma zoom de x, para psi em L do f de x é um elemento psi' de L de x. Que é, o similar é isso aqui. Certo? Deixa eu colocar o parênteses é grandão aqui, ok? É o paralelo a isso. Pegar um gráfico, transformar e ainda vira um gráfico. Certo. Bom, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro. Cada Lx é completo com a distância dada por d psi1, psi2 é igual ao máximo de u em e de x de quem? De d psi1 de u, psi2 de u sobre u, certo? E é isso. É limitado, por causa das funções y precisam ser limitadas no compacto. E tá, ok, deixa eu terminar isso daqui por aqui. Deixa eu escrever, vai, ilimitada. Certo. Ok, esse é o segundo passo. Entenderam? É realmente análogo nesse caso, até agora, a função. Você considera a transformada de gráfico, aplica a função e vê o que dá. É isso que a gente vai fazer em todos os pontos ao mesmo tempo. Olhando para um iterado muito grande. Ou seja, o que a gente precisa ver agora? Você contrai. Então, terceiro passo, contração. Eu preciso pegar dois caras, fixa n grande. Em primeiro lugar, fixe n grande. O que a gente vai fazer? A afirmação é que se eu pegar dois gráficos e iterar para trás um número muito grande de vezes, a distância entre eles diminui. Aqui é a vez que a gente vai, é onde a gente vai usar que a gente tem uma decomposição dominada do espaço. Por quê? Bom, porque é o seguinte, ó, pensa, quando eu começo a andar para trás, qual é a taxa de contração da derivada? Porque o U está restrito ao espaço E, certo? Então, a hora que eu começo a andar para trás, eu contraio uma taxa da derivada restrita ao E, certo? E esse cara não, a segunda coordenada, que é a coordenada do gráfico, está no F. Então, quando eu começo a andar para frente, qual é o pior valor que você tem? É o menor valor de expansão da derivada do F. Ok? Quando eu colocar uma coisa dividida pela outra, que vai ser uma coisa dividida pela outra, o que a gente vai ter é que em cima vai aparecer um controle em termos de E e embaixo vai aparecer um controle em termos de F. Isso é ter um splitting dominado. Essa é a taxa de ter um splitting dominado. E é isso que a gente vai fazer. Sacaram? Essa é a ideia por trás de como faz para achar a contração. Então vamos lá. Afirmação. Ok. A distância em Lx é contraída para trás por grandes iterados de F chapéu, onde F chapéu,
vai ser, eu vou escrever em termos de frente, mas a gente vai pegar a inversa desse negócio, né? Fn menos 1 de x, composto F chapéu de x. Ou seja, eu vou pegar F menos N grandão desse cara, F menos 1 desse cara. Para não ficar escrevendo F menos N desse maluco aqui. Então tá. Então, ótimo. Sejam psi 1 linha e psi 2 linhas. Funções, gráficos, imagens de F chapéu menos 1 de psi 1 e psi 2 pertencente ao L do Fn de x. Então eu preciso pegar o cara na frente e voltar para o L de x. Ok? Tá. Considere U, F1 linha de U e U, F2 linha de U. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem duas coisas. A gente tem que o F1 linha de U é igual a F chapéu menos 1 de um V psi 1 de V. E a gente tem que o psi 2 linha de U é igual a um F chapéu menos 1 de um W psi 2 no W. Certo? A gente tem dois caras diferentes que vão no mesmo maluco lá atrás. O que acontece? Em primeiro lugar, eu vou dar uma malandragem aqui, porque eu já fiz uma vez com todo mundo diferente, quando eu fiz transformada de gráfico. Eu peguei dois caras diferentes e fui... No final aparecia a distância entre os dois, dividido por uma coisa pequena que era irrelevante. Então, suponha para não dar trabalho, facilitar a vida. Sem perda de generalidade, tá? É só fazer, não é assim perda de generalidade, a menos conta, tá? Que o V é igual a W. Isso aqui, se não for igual, o que vai acontecer é que você vai ter que somar quando você for fazer desigualdade triangular, tem que somar termo misto. Aí no final, é igual a gente fez na variedade estável, é a mesma coisa. Soma o termo misto, aí um vai ficar em termos da constante Lipschitz, o outro vai ficar em termos da distância dos dois caras, e as duas são controladas e não faz diferença. É só um trabalho a mais que... A gente fez uma vez, vocês já sabem como é, olha lá no caso da variedade estável, é a mesma coisa. Ok, então vamos continuar a conta aqui. Então, temos, o que a gente tem? Temos a seguinte aplicação, temos aqui o V, psi1 de V, ele é aplicado, certo? Em U, psi1 linha de U, ou seja, assim, o que a gente tem? A gente tem que o U, ele é um dFn em x do V. Isso daqui é como a gente tem que a soma direta, isso daqui é igual ao dFn em x restrito ao E, a mesma coisa, ok? Quando a gente, é a mesma aplicação, porque do outro lado é zero, certo? E assim... Portanto, quando a gente olhar para a norma, o que é isso? A gente tem que a norma de U é menor ou igual que a norma do dFn em x restrito ao E, vezes, de novo, E elevado a εn
norma de V, que está contraindo quando você vai olhando para trás. Beleza? Está diminuindo tamanhozinhos. Pois os vetores tangentes de psi e tanto faz. Pois os vetores tangentes de u psi estão no cone estável, no cone dual daqui e aqui, respectivamente. Que era a condição que eu falei do gráfico estar no cone de um e no cone do outro, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Então eu estou usando aqui, estou contraindo. Eu fico sempre preso lá dentro. Beleza? Tá, eu fiz esse negócio pro E, posso fazer a mesma coisa pro psi. Só que pro psi é para frente. Então eu vou ter aqui, a norma do cara vai ser maior ou igual, a norma da diferença entre a distância entre o psi1 e o psi2 vai ser maior ou igual a menor, o pior dos casos de contração em cima do F, do outro lado. Então tá. Vamos lá. Isto é, mas eu vou olhar para a imagem, que é 0. Aqui que é o negócio. Se não fosse ser um cara mexido, tinha que mexer um pouquinho e olhar para desigualdades triangulares intermediárias. Psi1 linha de U menos Psi2 linha de U é tangente ao cone CX. Que é contraído por F chapéu. O que isso significa? Que se eu pegar a distância do psi1 de U, psi2 de U, isso daqui é maior ou igual a pior das taxas de contração do dFn de x restrito ao F, certo? Vezes Z menos εn da distância de psi1 linha de U, psi2 linha de U, que é o outro cone. Beleza? Certo? Ótimo. Logo, é aquilo que eu falei. A métrica dessa distância. Hã? A métrica dessa distância. A métrica. Isso é uma métrica. Hã? Isso é uma métrica. Mas que tipo de métrica? Euclidiana, hiperbólica? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. Isso significa que quando eu vier aqui e conseguir comparar isso daqui, 2 U sobre U é igual que E2 εn dFn de x restrito ao E sobre o menor dos caras dFn de x restrito ao F vezes D psi1 de V psi2 de V sobre nome de V. Eu acho que eu escrevi um... Aqui é V. Isso. Agora sim. Tá. Agora a gente usa a dominação. Como o splitting é dominado, a gente sabe controlar aquele quociente ali, né? Bom, isso daqui, splitting dominado, brother. Agora eu uso splitting dominado. Né? Tá. Certo, splitting dominado. Então vamos lá. Assim, o que a gente tem de decomposição dominada, certo? A gente tem aqui a distância do psi1 linha até o psi2 linha, dividido por... Vou passar para o outro lado, o negócio.
isso daqui fica menor ou igual do que C lambda N e 2 εn vezes a distância epsilon C2. Ó, contrai. Ok? Então tem contração, de verdade. Agora você vai usar a construção do mergulho. Como é que você vai usar que tem uma contração? Você sabe que cada um deles é completo, ilimitado. Você vai usar a contração em cada um deles para definir todos ao mesmo tempo, de maneira boa. Como você faz? Olha para o espaço produto entre todos eles. Considera a aplicação produto e cada um dos F do F iterado, certo? Pega o ponto fixo que vai ter nessa aplicação de todo mundo ao mesmo tempo, nessa aplicação produto, ok? E vai arrumar. Esse vai ser o DE para você. Tem que variar continuamente com ponto ou não? Ou esse Ele produto mesmo? só produto mesmo. Não, mas ele vai variar continuamente por causa dos cones. Porque, ó, pega um cara que vai aproximar o cara que está olhando, ok? Então vai existir um psi' que vai aproximar o ponto fixo. E esse psi' vai se comportar dentro do cone para todos os pontos. A função Lipschitz é contínua QTP. Então, só que cada um deles está pulando iterada, vai ser contínuo em quase todo lugar, você vai ter que variar bem em quase todo ponto, por causa dos cones. Mas tá, isso vai ficar para depois, mas vai também. É uma consequência do bom comportamento do cone e de ser ponto fixo dos caras que são indiferenciáveis em quase todo lugar. Tá, construção do mergulho. E eu vou parar por aqui, porque depois tem... Bom, tá. D, construção do mergulho. Então, você vai considerar, seja LX, espaço produto, N em Z, de L, Fn de X, com a distância do supremo. Ok. Agora eu só vou falar quem é. Tá, temos então que a aplicação produto que são os F chapéu, Fn de X, age no espaço Lx e sua inversa contrai. Bom, Lx completo e com contração existe um ponto fixo psi Fn de X, defina, portanto, o cara do jeito que você acha que ele tem que ser. dE de X, como sendo o U, que sai daqui, exponencial em X de U, X de U. Esse é o brincalhão. Tá. Pô. Os dois passos que faltam são o E e o F aqui. C1, diferenciabilidade.
E o segundo é continuidade com respeito a x. Bom, eu vou comentar, vai. Vamos ver se... O primeiro, você usa que cada um deles vai ser... Cada função Lipschitz é diferenciável, QTP. Aí você pega, ela vai ter que ser contínua em todo ponto, você pega um cone, ou cada um dos espaços por si só vai ter que ter um espaço tangente em cada um deles, e eles vão estar bem definidos, vai variar bem dentro do cone, e você vai ter a diferenciabilidade. Essa é a ideia por trás da diferenciabilidade C1. E o segundo é que cada gráfico no ponto X... Tá, deixa eu escrever por cima no que tem. Esse daqui é o seguinte. Cada gráfico Lipschitz é diferenciável QTP. Então, seus iterados têm espaço tangente que estão no cone C estrela do Fn de x com espaço tangente e chapéu U. Quase todo ponto tem um espaço tangente U, e a hora que a gente itera, vai cair sempre dentro do cone. Por isso que cada um vai ser diferenciável. Por causa disso, você tem a continuidade no negócio, e em quase todo ponto você tem o cone que varia bem. Então o espaço tangente, como vai estar sempre dentro do cone, e o cone se comporta legal por causa do negócio que a gente fez, vai manter a diferenciabilidade da curvinha, quando a gente faz. É uma continuidade do cone com a diferenciabilidade QTP dos Lipschitz. Ok? E a segunda continuidade com respeito a x é porque quando eu pegar, que é o que eu acho que vai te responder, quando eu pegar o f de x, ele vai ser perto de uma... Como é que é a aplicação? Como é que é a f-chapéu? A f-chapéu é f menos 1 do fn, n menos 1 de x, composto com f-chapéu do f menos 1, o f menos 1 chapéu do iterado anterior até o f menos 1 chapéu de um outro gráfico. Ok? Esse de um gráfico que está aproximando. Só que, a hora que a gente olha, pega um n muito grande, ok? A gente vai ter que, se eu tiver dois caras que estão muito perto, a imagem dos dois gráficos vai estar dentro de uma mesma bola no espaço tangente, se a gente olhar para a trivialização. Certo? Então, quando eles vão estar na mesma bola, o gráfico de um vai estar perto do gráfico da outra. Então, por isso que vai variar continuamente quando a gente olha puxa no espaço tangente para o fibrado tangente. É nesse sentido. Porque o que acontece? A imagem inversa dos Fn, chapéu e tal, é um N muito grande. Eu vou estar um cara perto puxando o gráfico de uma, um cara puxando o gráfico da outra. E as duas coisas têm que estar perto, porque são iterados da mesma F. Por isso que é contínua. Entendeu? Tá, é isso. A gente tem continuidade nesse sentido. Tá, mas o que falta fazer? Em teoria, falta mostrar o lema de que a gente consegue estender para uma derivada, mas isso eu não vou fazer, porque é igualzinho do Hartmann-Grobman. Mesma ideia, construir uma bump function bonitinha e ver que verifica. E o segundo é aquele lema de que se eu pegar um gráfico e puxar, ainda vira um gráfico. A ideia é muito parecida, eu vou ver se vale a pena fazer ou não, vou pensar um pouquinho. E próximo passo, qual é? O próximo passo é usar esse teorema que a gente fez para arrumar a variedade estável do jeito que a gente quer fazer. A gente vai usar isso para concluir que existe a foliação. Ok? Foliação se for definida parcialmente hiperbólica em todo lugar. É isso. Muita conta, ainda falta uma aula de mais conta. Pelo menos mais uma. Eu não sei. Beleza? É isso. Começamos.